bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo eu quero primeiro apresentar para vocês essas quatro possibilidades de geometrias de escada dissipadora em gabião, né, que estão aí apresentadas na tela, e também destacar para vocês qual dessas quatro opções, né, ou quais dessas opções geram mais dissipação no escoamento, né? Ou seja, a escada dissipadora ela tem uma função de encaminhar as águas de um ponto mais alto, a montante, até um ponto mais baixo, a jusante, né? Quando você tem um desnível considerável num trecho horizontal curto, né? Então aí a escada dissipadora tem a sua função hidráulica, e quanto mais ela gera de dissipação de energia, né, menos impacto eu vou ter a jusante da minha obra, né, e também posso otimizar estruturas de dissipação complementares no pé da escada, como é o caso de uma bacia de dissipação. Então, nessa imagem, nesse slide, você pode perceber que nós temos quatro geometrias, né? Eu vou explicar para vocês como funciona cada geometria e vou explicar também quais dessas geometrias geram mais dissipação de energia e o porquê, tá? Antes da gente seguir com o vídeo, pessoal, eu queria deixar já um pedido para vocês, que vocês possam curtir, né? Clicar aí no like desse vídeo, se você realmente gosta de assuntos como esse, assuntos da área hidráulica, de drenagem, de hidrologia, de modelos numéricos, né? Que são os temas que eu acabo abordando aqui no canal, tá? Então, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe também esse vídeo com os profissionais que você conheça, né? Que também tem interesse relacionados a esse assunto de drenagem, tá? Eu não sei se você sabe, mas quando você dá o like no vídeo, né, e compartilha esse vídeo, o vídeo vai chegar em mais pessoas pelo seu compartilhamento, e também o YouTube vai apresentar o vídeo para mais pessoas devido ao número de likes e comentários que nós temos também nesse vídeo, tá? Então curte aí, compartilha, e se você não é inscrito no canal até agora, clique no botãozinho vermelho aí também e se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos como esse que eu tenho produzido aqui para a plataforma. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, os gabiões são soluções aí, que são aplicadas no mercado hidráulico desde 1893, com a primeira obra que foi realizada lá na Itália, no Rio Reno, né? Ao longo aí das décadas, muitos estudos hidráulicos, né, foram desenvolvidos sobre a solução, tanto para canalização, como proteção de margem, e também para escada dissipadora, né, escoamentos em degraus. Escoamentos em degraus sempre dá um pouco de frio na barriga do engenheiro, né, porque os métodos convencionais não são assim tão conhecidos como os métodos para canal, por exemplo, né, que a equação da continuidade é bastante utilizada, a equação de Manning é bastante utilizada, né? Mas quando você tem escoamento em degraus, você tem ali uma mudança, né, no comportamento do escoamento, justamente porque a base, né, onde o escoamento vai passar, ela é escalonada, ela é cheia de dentes, de degraus, né? Então ele se comporta de uma forma diferente. Bom, 1992 foi desenvolvido, né, esse trabalho com o título Flow and Energy Dissipation over Stepped Gabion Weirs, tá? Esse trabalho foi desenvolvido e foi publicado na ASCE, tá? American Society Civil Engineer. Foi feito, então, um modelo físico, né? Na verdade, diversos modelos físicos na escala 1:5, tá? Ou seja, é bastante comum em laboratório, né, se fazer aí as modelagens físicas, onde você representa o fenômeno real que vai acontecer numa obra, por exemplo, dentro de um ambiente controlado, onde você consegue tanto controlar ali muitas variáveis, como a vazão de entrada, né, o nível de jusante, de saída, e você também consegue fazer as medições necessárias para o estudo, como medição de velocidade, medição de pressão, medição de nível d'água, né? Então, é um ambiente onde você tem ali a possibilidade de recriar, né, ou pelo menos modelar parte da realidade que vai acontecer na obra, né? E com isso você tende
a ter um conhecimento maior, prévio, né, sobre aquilo que vai acontecer numa obra futura. Então, nesse caso, não foi diferente. A ideia foi fazer um modelo físico, né, reduzido na escala aí de 1:5, né, onde os autores criaram essas escadarias em laboratório, né, com a geometria em gabião, com os materiais ali porosos, como o gabião é, tá? A geometria padrão, digamos assim, a mais utilizada, tem essas dimensões aí da tela, né, mas essas dimensões elas estão na escala real, né, ou seja, 2:1, que seria a relação de degraus ali da escada, né? Aí você pega essa medida e divide por 5, que seria a medida real da peça em laboratório. Tá? Então foi feito essas modelagens físicas reduzidas na escala de 1:5. Tá? Bom, perceba também nessa imagem que você tem aí 4 desenhos ali embaixo, né? 4 formatos de escada. A opção A, a opção B, a opção C e a D, né? Ou seja, degrau horizontal na A, degrau com concreto na B, degrau inclinado na C e degrau com um anteparo ali na ponta na opção D de dado. Tá? Então, essas foram as geometrias ensaiadas, né? Pelo estudo, né? Isso que nós vamos abordar aqui com vocês também. Bom, como é um canal de laboratório, eles tinham também uma largura ali fixa, né, limitada pelo canal já pré-existente, que era de 80 centímetros, tá? Então, parte da lateral desse canal tinha um acrílico, né, onde você conseguia ver a dinâmica do escoamento dentro do ensaio. Então, é um canal, imagine um canal com 80 centímetros de largura, onde foi colocado ali as peças de gabião com o solo, né, na escala de 1:5. Foi conectado a montante uma bomba para jogar vazão para o ensaio, né, e aí com isso gerou então todas as variáveis aí que foram medidas, né, em laboratório para se analisar quais geometrias, quais dessas 4 geometrias geravam mais dissipação e o que mudava, né? Se eu colocar um dente inclinado, o que muda em relação ao dente horizontal, né? Então, isso que foi feito no modelo físico, tá? Vale ressaltar também, pessoal, que essas geometrias C e D, elas não são nada convencionais, tá? Então, se você for visitar, se você mapear diversas obras de escada dissipadora em gabião, né, e for visitar essas obras, você vai perceber que 90% das obras vão girar em torno da opção A ou B, né? Ou seja, a grande margem de aplicação hoje, pelo menos falando no território brasileiro, gira em torno da opção A e B, né, que são as opções mais convencionais. A opção C e D são opções assim que não são convencionais, né? Então eu achei interessante esse trabalho também, porque trouxe, né, para a pesquisa, né, geometrias que são possíveis de serem executadas, né? Gera ali uma dificuldade adicional, né? Não vou mentir, porque você fazer uma escada horizontal e você fazer uma escada inclinada, né? A escada inclinada vai gerar um pouco mais de dificuldade na obra, porque quando for feito o corte no solo para aplicar as fiadas de gabião, esse corte já vai ter que ter uma inclinação, né? Justamente para a escada ficar com essa inclinação. Então gera essa dificuldade adicional. Na opção D, né, você vai fazer o corte horizontal, como a opção A, porém você vai ter que acrescentar uma pecinha ali na face de jusante do patamar. Essa pecinha também não é muito difícil de se fazer, mas é algo a mais, né? Então, a opção C e D, principalmente, né, essas duas opções não tão convencionais, geram um trabalho um pouco maior na execução. Tá? Então, 90% dos casos, você vai ver que as aplicações giram em torno da opção A ou B. Né? Mas o trabalho mostra essas 4 opções e a gente vai ver quais delas geram aí os melhores resultados hidráulicos, né? Falando na linha hidráulica da coisa. Tá? Bom, então aqui eu tenho a opção A, né? Essa opção A, ela tem a geometria padrão, né? Então é a mais convencional realmente, constituída de gabião caixa, né? Então todo esse material que está sendo empilhado e fazendo aí os degraus são gabiões caixas preenchidos com rachão, tá? Que é pedra de mão.
O gabião caixa ele tem essa malha hexagonal dupla torção, né? Ou seja, hexagonal porque a figura da malha forma um hexágono e dupla torção porque a ligação do arame é dupla. Então faz essa caixa e o preenchimento ali com o rachão. Essa geometria da escada ela é aplicada na horizontal, né? Então ela tem uma relação de x para y, né? Por exemplo, 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1, assim até o final da escada. O ideal é que se tenha, assim, uma uniformidade nesses degraus, né? Ou seja, eu tenho uma escada 2 para 1, que depois vira 3 para 1, depois volta a ser 1 para 1, né? Então, isso dificulta bastante o processo de dimensionamento. Então, se for possível manter um padrão, né? Um desnível ali de dente, né? Unitário, digamos assim, sempre 2 para 1 ou sempre 3 para 1, facilita bastante tanto na execução da obra quanto no dimensionamento desse projeto. Então, essa imagem aí tem uma escada com uma relação padrão de 2 para 1, feita com gabião caixa com degrau na horizontal. Nesse caso, as laterais também são feitas, né, as paredes laterais com o gabião horizontal. Perceba, pessoal, que é só um desenho esquemático, né? Ou seja, a montante da escada vai ter alguma chegada d'água, normalmente com uma tubulação, por exemplo, né? E a jusante da escada, mesmo que a escada gere dissipação no escoamento, é interessante trabalhar com uma bacia de dissipação complementar no pé. Por quê? A escada ela vai gerar mais dissipação do que se eu fizesse um gabião, um trecho ali inclinado, né, como se fosse um toboágua. Nesse caso, ia gerar muita velocidade. Então, a escada ela vai dissipando parcialmente essa energia ao longo dos degraus. Mas, mesmo assim, não se esqueça que é um trecho com desnível grande, com um comprimento em x pequeno, né? Então, a água ela vai sim gerar uma velocidade considerável e quando ela chegar no pé da escada, mesmo que parcialmente ela foi dissipada, né, pelos degraus, ainda assim a velocidade resultante ali no pé, né, ainda muito provavelmente vai ser elevado para o solo. Tá? Então, se eu colocar direto a escada e jogar o escoamento direto para o solo, a chance de criar uma erosão no pé da escada é muito grande. Tá? Então, a gente sempre vê essas aplicações de escada, sem proteção de pé, gera, assim, 90% dos casos, erosão que pode solapar a própria estrutura. Tá? Então, só para destacar para vocês que é um desenho esquemático, né? Como se fosse uma fatia ali, uma parcela da escadaria. Tá? Nessa imagem, então, tem a opção B, né? E ela é bastante similar à opção A, na geometria. Tem um detalhezinho a mais, né? Pode ser até um jogo aqui deixa eu ver, 1, 2, 3, dos 5 erros, né? Porque para cada patamar aqui, quando comparado com a opção A, você tem uma camadinha de concreto, perceba ali bem sutil, né? Nos patamares horizontais, tá? Então, o espelho fica na vertical, né? Com o gabião aparente, e os patamares horizontais, eles ficam com esse revestimento adicional de concreto. Qual que é a função desse revestimento e quando você vai precisar trabalhar com esse revestimento? Perceba o seguinte, qualquer material, né, para aplicação aí em canalizações, em cursos d'água, em escada dissipadora, ou seja, quando você tem escoamento, né, velocidade, tensão de arraste, né, tensão trativa, então, qualquer material vai ter uma velocidade limite, né, admissível, uma tensão de arraste admissível, ou seja, o quanto que ele suporta de esforço. Né? Todo material vai ter um limite, né? Nenhum material é eterno. E o gabião não é diferente. Então, o gabião ele tem um limite de velocidade, tem um limite de tensão de arraste. Né? E o que acontece? Quando você ultrapassa esse limite, a pedra do preenchimento ela pode começar a ser movimentada por esse esforço da água. E isso gera uma certa deformação na peça. Então, para que isso não aconteça, né, como que é feito a dinâmica da coisa? É feita a verificação hidráulica da escada, né, verifica a velocidade do escoamento que nós vamos ter nessa escada. Se essa velocidade atuante, digamos assim, for menor do que a velocidade admissível do gabião caixa, você não precisa trabalhar com o concreto. Tá? Então, esse é o critério. Se a velocidade atuante que você calculou na escada for menor do que o gabião suporta, você não precisa trabalhar com o concreto. Se essa velocidade atuante que você calculou superar o limite do gabião, ou seja, for maior do que a velocidade admissível do gabião,
aí é indicado sim você complementar a face do gabião com uma camada de concreto, justamente para você proteger a peça contra essa movimentação interna da pedra. Tá? Então, se a velocidade for muito alta, ultrapassar o que o material suporta, no caso o gabião caixa, proteja a tampa com o concreto, certo? Então, esse é o principal critério, né? Aí tem a questão estética e outras variáveis não tão importantes assim como essa da questão técnica mesmo da estrutura. Bom, nesse caso, tem até um detalhamento específico para se fazer isso, né? Porque se você lançar o concreto direto na tampa ali do gabião, o concreto ele vai infiltrar no gabião muito, vai encher a caixa de gabião de concreto. E não é essa a ideia, é você ter uma camada ali, né? Até no ensaio eles falam layer cake, né? Uma camada, como se fosse uma camada de bolo ali. Camada de concreto na tampa do gabião, né? E aí a peça do gabião com somente o rachão, não preenchida ela inteira de concreto. Para que isso aconteça, como o gabião tem 40% de vazios, é interessante que você lance um pedrisco em cima da tampa, né? Para fazer como se fosse um salgamento do material, diminuir um pouco o número de vazios, tá? Um pedrisco de 2, 3 centímetros. Depois você vai lançar o concreto, tá? Então, quando eu lanço o concreto, eu já encontro uma superfície menos porosa, digamos assim, porque tem o pedrisco, ainda tem muito vazio, mas diminui um pouco o número de vazios. Parte do concreto infiltra ainda na caixa, né? Interessante que essa parcela realmente infiltre, né? Não preenche a caixa, mas uma pequena parcela infiltre, porque aí eu vou ter uma pequena infiltração do concreto por metro quadrado, eu vou ter ali o pedrisco, e eu vou ter a malha metálica da caixa e vou ter o concreto. Então, esse composto gera uma resistência bastante interessante para a estrutura, tá? Se eu trabalhar com um geotexto em cima e lançar o concreto e não tivesse infiltração, é mais fácil de desplacar isso no material, tá? Porque não vai ter tanta aderência. Então, quando eu tenho essa pequena infiltração, pequenas entradas de concreto, né, controladas ali pelo salgamento de pedrisco, a malha metálica, a pedra e o concreto, aí sim esse composto vai gerar uma resistência interessante aí para a obra, tá? Então, essa opção número B é utilizada aí quando você tem essas velocidades superiores aí ao que o gabião mesmo suporta, beleza? Então, opção número 2, letra B. Né? A opção C é o seguinte, ela é bastante similar à opção A, né? Ou seja, você tem uma uniformidade de degraus também, né? X para Y, né? Porém, todos os degraus, né? Ou seja, a estrutura inteira tem uma inclinação, né? Negativa, tá? Então perceba que a escada está rotacionada, né? No sentido aqui para montante, no sentido anti-horário, né? Bom, pessoal, isso daqui, como eu disse, na obra gera essa dificuldade adicional, porém ela pode ser minimizada, essa dificuldade, da seguinte forma, tá? Se você coloca uma inclinação negativa da escada que não é muito conhecida na obra, isso pode dificultar bastante a execução, né? Então imagine que eu coloco uma inclinação de 10 graus, por exemplo, né? 10 graus parece que é conhecido, mas quando você vai executar ali o corte, né, na ordem de porcentagem, os 10 graus vão dar ali em torno de 16,33%, por exemplo, tá? Não estou fazendo a conta aqui de cabeça, mas em torno disso, 16,33%, né? Imagine chegar na obra e o rapaz lá que for fazer o corte para você aplicar as peças, né? Você vai falar assim, olha, meu amigo, faz aqui um corte para mim de 16,33%, e aí eu vou colocar as peças de gabião. O cara vai dar risada, né? Porque é uma medida muito quebrada, muito fracionada. Como é que vai fazer isso numa obra, né? Então, quando você coloca uma inclinação nessa escada, você gera uma dificuldade a mais. Porém, essa dificuldade pode ser minimizada se você utilizar uma inclinação mais conhecida. Por exemplo, 6 graus. 6 graus, inicialmente, parece que é pior ainda, né, do que 10 graus. Mas 6 graus é como se você tivesse 10% de inclinação na base. E 10% é uma medida bastante conhecida na obra, né? Então, é fácil de executar 10% numa base de solo para você apoiar a estrutura. Então, o que é indicado, né, no ensaio, nesse ensaio de modelagem física, né, desenvolvido aí, que foi postado na ASE, foi ensaiado de 5 até 15 graus, tá, de inclinação. Mas,
o mais recomendado é que você coloque 6 graus de inclinação, porque aí você gera 10% de declividade ali em cada patamar para você fazer o corte e colocar as peças de gabião, tá? Esse seria o melhor formato. Então, gera uma dificuldade a mais? Gera, porque você tem ali uma inclinação na base. Mas você reduz essa dificuldade para ficar, né, um detalhezinho a mais quando você acerta na inclinação. Põe 6 graus, que vai gerar 10%, facilita tudo, tá? Então, essa opção aqui, ela tem esse ponto a mais, né, da inclinação, que você também pode simplificar. Pessoal, só um ponto adicional que eu não comentei na escada A, mas vou comentar na escada C, a importância do filtro geotexto na interface gabião-solo. Perceba que no desenho, né, de todas as escadas aqui, você tem uma linha tracejada abaixo do gabião-caixa, tá? Então, essa linha tracejada aqui, deixa eu ver se consigo marcar aqui em amarelo, tá? Essa linha tracejada aqui, ela precisa estar na interface do gabião com o solo. Isso aqui é um filtro geotexto. Qual que é a função do filtro? Deixar com que a água passe, mas o solo não, tá? Então imagine o seguinte, tem aqui um escoamento na escada, nesse nível aqui, né? E aqui eu vou ter uma queda do escoamento, né? Parte dessa queda aqui vai dissipar nessa base e parte dessa queda de água vai infiltrar aqui no gabião, ó, tá? O gabião é poroso e a água consegue infiltrar aqui. Ela infiltrando no gabião, ela vai chegar no solo. Então, se eu não tiver o filtro geotexto, tá? Pode acontecer desse solo aqui ser lavado, ó, ser bombeado para dentro da estrutura, tá? Então, esse bombeamento de solo não pode acontecer. E para que isso não aconteça, você coloca um filtro geotexto sempre nessa interface aqui, ó, gabião-solo. Ou seja, a água ela consegue infiltrar, né? Mas o solo não consegue ser bombeado aqui de volta para a estrutura, porque eu tenho um filtro aqui no meio. Beleza? Então, o filtro geotexto para canais ele já é assim, totalmente indicado, né? Gabião solo, filtro geotexto. Colchão reno solo, filtro geotexto. Então, ele sempre é indicado. Para a escada dissipadora, que você está trabalhando num nível ali acima de velocidade e solicitação no material, fica assim, o importante é o quadrado, tá? Então, importante ter o filtro geotexto, até os transpasses corretos, né? Porque o filtro ele é fornecido em rolo. Então, terminou o rolo, você tem que fazer um transpasse, né? Não vai colocar um geotexto aqui e outro grudado. Tem um transpasse de um com o outro, né? Então, todos esses detalhes são importantes para que a solução funcione ali com o seu melhor desempenho, tá? Então, tanto na verdade, as 4 opções, né? Mas principalmente na opção A, C e D. Na opção D eu tenho um concreto ali ainda, né? Que vai já não deixar a água infiltrar tanto na peça. Mas mesmo assim, como os espelhos são ali permeáveis, né? A parte vertical em gabião, vai ter infiltração, né? E vai chegar no solo. Então é importante ter sempre esse filtro geotexto. Beleza? E a opção número D, que é essa que está na imagem para vocês, essa sequência de degraus também uniformes em gabião caixa, tá? X para Y. Porém, você tem um detalhe adicional, que é justamente essa aplicação aqui desse anteparo, né? Nessa face de jusante aqui dos degraus, tá? Então, estou pintando de amarelo aqui esse anteparo. 1, 2, 3 e 4. Bom, esse anteparo ele vai ser realmente posicionado na extremidade do degrau, né? E ele pode ser feito de algumas formas. Então, o gabião caixa, ele tem as suas dimensões padronizadas, né? Então, comprimento 1,5, 2, 3, 4 e 5, tá? Largura 1 ou 1,5 e altura meio ou 1 metro, tá? Essas dimensões são padronizadas. Então, para eu fazer esse anteparo com um gabião caixa, é possível, desde que a escada tenha dimensões grandes, né? Um patamar grande, né? Porque aí eu consigo colocar um gabião caixa nessa ponta, talvez de meio metro de altura, né? E consigo fazer um anteparo. Via de regra, a peça de gabião ela vai ser muito grande, né? Mesmo que seja meio metro de altura, é metade do degrau, né? Mesmo que seja uma escada muito grande, né? Você vai ter ali uma peça considerável. Então, pode ser feito com gabião caixa, né? Desde que a estrutura tenha dimensões ali elevadas, né? Tanto do patamar como do espelho e tudo mais. Mas o mais convencional é fazer esse dentinho aí ou com a caixa conformada em obra, ou seja, amassada, né? Então, você compra a peça, vai executar, você consegue conformar essa peça com uma medida menor e fazer o preenchimento, ou você vai fazer uma vigazinha de concreto mesmo, tá?
e vai colocar algumas broquinhas ali dentro da peça do gabião para que ela não seja arrastada com o escoamento da água. Então, essa é uma opção também, tá? O importante é que esse dente ajusante aí do patamar, ele vai gerar também um efeito diferente na escada que a gente vai ver. Então, essa quarta opção, ela é bastante similar à opção A, né, que é o dente na horizontal, porém, tem esse acréscimo, né, desse anteparo. Se você for pegar os trabalhos de Peterka, por exemplo, trabalhou bastante, estudou bastante bacia de dissipação, é algo parecido com o endicil do Peterka, né, que é aquela pequena elevação ajusante da bacia, né, para gerar um nível negativo, né? Então é bastante parecido. Pode ser chamado de endicil, de anteparo, né? Então os nomes aí não vão influenciar no desempenho dessa peça adicional na obra, tá? Então é a quarta opção. Bom, pessoal, esses ensaios, então, desenvolvidos e publicados na SE, levaram em consideração dois tipos de escoamento para a escada. O primeiro tipo, que é um escoamento skimming flow, que é esse que mostra aí na imagem. Esse escoamento, a água ela não vai quicando, né, em cada degrau, tá? Ela desce quase que na diagonal, como se fosse criado ali um fundo falso, né? Então imagine que desse dente para cá tivesse um fundo falso até esse dente aqui, e o escoamento aqui em cima é como se sentisse um dente realmente falso ali na diagonal e desce na diagonal. E aí em cada patamar, né, aqui gera um vórtice, né? Então aqui a água faz um vórtice em cada patamar, tá? Então como se fosse aqui, ó, pequenos vórtices em cada patamar. Esses vórtices também ajudam, né, a dissipar a energia, né, do escoamento. Então tem uma descida aqui na diagonal, né, gera-se esses vórtices nos degraus, e dependendo da dimensão da escada, eu posso ter um comprimento aqui, ó, né, nesse ponto, que gera o início da aeração, ou seja, a entrada de ar no escoamento. Aí começa a entrar um monte de ar aqui no escoamento, né, ele fica com uma estética bastante diferente. A tendência é para o nível d'água se elevar, então se eu pego aqui o nível d'água, ele vai ser maior do que o nível d'água sem a aeração, tá? Então tem um Hzinho aqui maior, né? Com o nível d'água maior, eu tenho também uma resistência maior aqui do ar dentro do escoamento, então isso gera uma velocidade menor. Tá? Então, colocar aqui V2, normalmente vai ser menor aqui do que V1. Tá? Então, tem essa diferença. Então, isso aqui é bastante comum de acontecer quando eu tenho uma dimensão considerável da escada, a ponto de entrar aqui realmente o ar e gerar essa aeração. Então, foi feito o ensaio para esse tipo de escada, que é o regime skimming flow, e foi feito também para o regime nipple flow. Tá? Então, essa escada aqui com o regime nipple flow, aí sim são aquelas quedas, né, consecutivas, né, em cada degrau. Ou seja, tem uma queda do primeiro degrau, vai ter o impacto, vai ter a turbulência, depois ela gera uma elevação, cai de novo para o segundo degrau, então ela vai realmente sentindo os degraus. Então imagine o seguinte, aqui eu tenho o escoamento, né, que ele vai aqui sofrer essa queda do patamar. Aqui eu tenho uma lâmina crítica, que é gerada, tá? Então, vou colocar aqui um Y crítico, tá? Então, teve essa queda aqui da água no patamar. Quando a água impactar aqui a base do gabião, né, e jogar aqui o escoamento para jusante, esse ponto, esse impacto, gera dissipação, tá? Então, vou colocar um D aqui de dissipação. Então, esse impacto vai dissipar a energia da água. Imagina, ela vem com uma energia e choca ali na base do gabião e isso gera uma dissipação. Logo, a jusante aqui, exatamente a jusante desse ponto, vai gerar uma turbulência aqui, ó. Tá? E essa turbulência aqui também gera dissipação. Tá? Então, vou colocar aqui um D2. Então, o D1, né, seria ali no impacto, mais o D2 gera aqui uma dissipação de energia, tá? Vou colocar assim. Então, essa dissipação 1 mais essa dissipação 2 da turbulência gera a dissipação total de energia, digamos assim, desse patamar. E assim acontece para cada patamar, tá? Então, a dinâmica é bastante diferente do regime skimming flow, tá? Então, aqui realmente o escoamento vai sentindo os patamares, vai dissipando em cada patamar, vai tendo turbulência aqui, ó,
né, a jusante desse impacto dessa lâmina, né, e a somatória desses dois valores aqui, né, esses dois impactos aqui, digamos, vai gerar essa dissipação. Então, também foi ensaiado para esse regime Nipple Flow. Bom, vamos para os resultados, então. Primeiro ponto, pessoal, como eu comentei para vocês, né, o regime Nipple Flow vai gerar dissipação aqui e vai gerar a dissipação logo a jusante aqui do patamar, beleza? Então, aqui já ficou claro aí para vocês. Outro ponto, quando eu tenho a escada com a opção A e a opção B, tá? Só para relembrar vocês, a opção A é o gabião na horizontal, né? Sem concreto, sem inclinação, sem anteparo. É o mais convencional que a gente encontra em obra. A opção B é a escada em gabião com os patamares revestidos com concreto, tá? Então, nesse caso, cada patamar ali tem um revestimento adicional na tampa com concreto, beleza? Então, as duas opções A e B, quando ensaiada aí para o regime Nipple Flow, tá? Que é o regime que vai gerar queda para cada degrau, o que acontece? Qual que é a dinâmica que foi observada no ensaio? Aqui em cima, gera-se a lâmina crítica, né? Como a gente já tinha comentado, tá? Vai gerar, então, impacto de água aqui na base, né? Vai gerar aqui uma elevação, né, do nível d'água nesse trecho ajusante do impacto. Porém, para todos os casos, para todas as vazões que foram ensaiadas, né, para essa escada, do tipo A e do tipo B, para todos os casos ensaiados com todas as vazões, essa lâmina que foi criada, a jusante do impacto, ela sempre foi menor do que a lâmina crítica, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Que todo o escoamento da escada, tá? Todo o escoamento, tanto aqui em cima como no degrau e tudo mais, todo esse escoamento, ele é classificado como supercrítico, porque toda a lâmina que ocorre no escoamento, ela é menor do que a lâmina crítica. Então, com isso, o escoamento se torna supercrítico, tá? Então, essa dinâmica aqui para a escada A e B, que é a escada horizontal e a escada horizontal com concreto, gera-se assim o impacto de água, gera a elevação, que aqui gera aquela turbulência que a gente estava falando, né? Então, gera essa segunda lâmina aqui, que é o Y. Porém, sempre, em todos os casos ensaiados, esse Y ficou menor do que o Y crítico, né? E justamente aqui você já tem uma outra queda, novamente no patamar, né? Então, esse cenário se repete no outro patamar. Então, pessoal, essa é uma consideração bastante importante, tá? Porque o patamar na horizontal e na horizontal com concreto não gerou em nenhum momento um escoamento subcrítico, onde o Y aqui deveria ser maior do que o Y crítico, tá? Então, a opção A e B teve esse comportamento. Pegando agora as opções C e D, tá? Relembrando também, opção C é escada com inclinação. Opção D, escada horizontal com o anteparo ali a jusante do dente, né? Então, para esses ensaios aqui, na modelagem física, o que aconteceu? Quando as vazões foram ensaiadas aqui, né, até 1 metro cúbico por segundo por metro, tá? Ou seja, imagine que você tem uma escada, né, com 5 metros de largura e você tem uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo, tá? Escada de 5, vazão de 5. Se eu for fazer um ensaio, né, e considerar uma vazão unitária, eu teria uma vazão de 1 metro cúbico por segundo por metro, porque 5 metros cúbicos passam em 5 metros. Se eu fatiar só uma lâmina de 1 metro ali, eu vou ter 1 metro cúbico por segundo por metro. Tá? Então, até essa vazão, né, de 1 metro cúbico por segundo por metro, as escadas C e D geraram um escoamento subcrítico no patamar. Tá? Ou seja, a lâmina que foi criada logo a jusante aqui do impacto, ao impacto, e tenho a lâmina, né? Essa lâmina aqui, ela ficou maior do que a lâmina crítica, ou seja, nesse momento se gerou um escoamento subcrítico. A gente sabe que o escoamento subcrítico é escoamento com menor energia, né? Com uma velocidade muitas vezes menor. Né? Então, esse é um ponto ali de avaliação bastante importante na geometria C e D. Elas conseguem gerar esse escoamento subcrítico no patamar, logo a jusante do impacto da água. Tá? Então, se eu olhar aqui esse meu Y2, ele conseguiu se apresentar de uma forma
maior, né, com uma altura aqui maior do que o Y crítico. Então, nesse trecho aqui eu tenho um escoamento subcrítico, tá? Tanto para... Aqui tem o desenho da escada inclinada, né? Mas também a escada com o anteparo também trabalhou dessa forma pelo ensaio que foi desenvolvido, tá? Então, essas duas geometrias geram esse algo a mais, né? Que é gerar um escoamento subcrítico para cada patamar, e o escoamento subcrítico ele é menos danoso, digamos assim, à estrutura. Porém, né, entretanto, isso aconteceu até a vazão de 1 metro cúbico por segundo, por metro. Tá? O ensaio foi desenvolvido até uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo por metro. Então, de 1 até 3, mesmo essas geometrias C e D não geraram mais essa lâmina subcrítica. Tá? Então, a diferença é que a opção A e B sempre, em todas as vazões, não teve escoamento subcrítico. Correto? A opção C e D, que é inclinado e anteparo, até a vazão de 1 metro cúbico por segundo por metro, ocorreu o escoamento subcrítico no patamar. A partir dessa vazão, a ela ficou igual às opções A e B, porque não teve lâmina subcrítica, tudo ficou classificado como supercrítico, porque essa lâmina aqui, a jusante do impacto, ficou menor do que a lâmina crítica. Beleza? Então, aqui é uma diferença bastante clara aqui das estruturas. Bom, pessoal, o que acontece? Foi verificado também que as escadas aí com a geometria, né, com o material de revestimento em gabião, elas geram uma dissipação de energia, né, maior do que uma escada de concreto, por exemplo, em torno de 10%. Tá? Então, existe um outro trabalho também, que foi desenvolvido em 1955 por Hind, né? Esse trabalho é justamente um trabalho voltado a um degrau singular, ou seja, como se fosse uma elevação de água e ela caísse num degrau que gera ali uma lâmina de impacto, uma turbulência e tudo mais. Aí são as equações, né, utilizadas para fazer o cálculo dessa dinâmica de queda de água e tudo mais. Eu não vou me ater muito a essa sequência de equações aqui com vocês, porque existe um vídeo que eu já fiz aqui no YouTube também, que eu só falo de degrau singular e eu destrincho todas essas equações, né? Então, se você tiver interesse de ver um exemplo prático, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você clicar, tá? E aí você clica e assiste aí também com mais detalhes aí esse passo a passo aí das equações. Então, o que eu quero destacar para vocês aqui é o seguinte: quando eu trabalho com a escada em gabião, né, ela gera 10% a mais de perda de carga, tá? Devido o quê? A sua permeabilidade e a sua rugosidade, ou seja, rugosidade do gabião, 0,028. Rugosidade do concreto, 0,018, ou seja, concreto mais liso. Isso aí é fácil de você visualizar. Imagine gabião, pedra, com a malha metálica, né, rugoso. Concreto lisinho, né, mais liso, tá? Então, fácil de identificar. Então, a rugosidade do gabião é maior. Tá? Permeabilidade. No concreto, a água passa só por cima. Então, ela infiltra um pouco ali, mas nada muito considerável. Né? Então, ela vai gerar lâmina, né, ali em cima do patamar. No gabião, como ele é bastante poroso, 40% de vazio, a água passa por cima, obviamente, mas também ela infiltra no gabião. E essa infiltração gera uma dissipação adicional. Tá? Então, essa combinação de rugosidade e permeabilidade do gabião gera mais dissipação na escada do que uma escada de concreto, 10% a mais. Isso facilita que a jusante da escada, a velocidade, a tendência a ser menor, né, para a escada de gabião do que para a escada de concreto. Tá? Com isso, você vai otimizar as estruturas de dissipação complementar, como uma bacia de dissipação no pé para uma estrutura de escada em gabião, essa bacia tende a ficar menor, mais otimizada, mais barata. Tá? Então, essa é uma diferença clara. Dentro desses dois quesitos, né, o que assim, mais impacta é a permeabilidade, tá, pessoal? Nem tanto a rugosidade. A rugosidade também tem uma parcela importante, mas a permeabilidade ali, ela gera muita diferença. Né? Então, o gabião bastante permeável gera essa infiltração e dissipa bastante energia da água. Por isso, ressalto mais uma vez a importância do geotêxtil. Né? A gente sabe que o material é poroso. Então, se eu trabalhar sem o geotêxtil, vai dar ruim na obra. Né? A água vai passar e vai lavar o solo por debaixo. Então, sempre coloquem o filtro geotêxtil, tá bom? Então, aí são as equações de Hunt. Né? Então, quando comparadas com essa equação, pelo ensaio que foi desenvolvido, modelagem física,
foi observado que os resultados, né, comparados aí com essas equações, gerou uma dissipação 10% maior. Né? Então, foi pensado, mas espera aí, então tem alguma coisa aqui diferente. Aí que foi percebido que a permeabilidade e a rugosidade geram esse impacto a mais de dissipação, que é benéfico para a estrutura. Tá? Então, outro ponto aí importante para vocês. Beleza? Bom, pessoal, outra análise que foi feita, né? As escadas opção C e opção D, aqui está invertido, né? A C seria essa daqui e a D seria essa daqui. Perfeito? Então, a opção C inclinada e a D com anteparo, foi observado o seguinte, tá? Que nos seus respectivos patamares, a absorção do impacto, tá? Porque você tem a queda de água ali no patamar. Então, essa queda gera esse impacto. Essa absorção do impacto, ela funcionou melhor para essas duas opções de escada. Por quê, pessoal? Porque vamos falar da opção C. Né? A opção C, como ela está inclinada, ela tem a tendência de gerar esse triângulo ali de água, tá? Que seria como se fosse uma pequena piscininha em cada patamar, justamente pela inclinação do dente. Tá? E quando você tem a queda de água, né? Então imagine que aqui eu tenho o escoamento aqui e ele vai cair para cá. Né? Quando eu tenho essa queda de água aqui, essa lâmina vertente, ela vai encontrar já um colchão de água aqui. Tá? Então, a água dissipa água, né? Então, aqui eu tenho uma dissipação adicional também dessa lâmina, né? Antes de chegar até na própria base do gabião, que é porosa, que também tem aquele efeito da permeabilidade. Então, esse colchãozinho de água ajuda na dissipação. Pensando na opção D, mesma coisa. Ó, tem a lâmina aqui vertente, vai cair aqui. Tem um anteparo que gera um nível ali de controle, né, no dente. E aqui eu tenho água que dissipa água. Tá? Então, esse impacto, né, que é gerado pelo escoamento, quando eu tenho esses dois detalhes aqui, tanto a inclinação como o anteparo, eu gero essa proteção a mais para a minha estrutura, porque aquele impacto direto na água, ele vai ser de uma certa forma amortecido por um colchão de água. Então, o que vai chegar de esforço no gabião mesmo ali, de impacto, vai ser minimizado, tá? Tanto no gabião como concreto ou outra estrutura. Então, se eu preparo esse colchão, né, esse amortecimento, né, eu gero realmente essa absorção melhor desse impacto, né, e reduzo ali danos, né, ou algum tipo de demanda da própria água gerada na face ali da estrutura. Então, foi percebido isso no ensaio também. A escada de concreto de gabião, que é a opção A e B, né, na horizontal, não tem isso porque o nível está na horizontal, então não se gera ali um colchão de água. Obviamente, no nipple flow você vai ter um nível d'água dentro da estrutura, mas falando do impacto mesmo, né, ele vai realmente impactar direto no patamar. Tá? Não vai ter esse amortecimento prévio aí, tá bom? Então, outro ponto que foi observado aí nesse ensaio desenvolvido para as escadas aí de gabião com diversas geometrias, né? Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu queria fazer esse review geral desse trabalho, tá? Saliento que o trabalho não fui eu que fiz, né? Em 92 eu tinha 2 anos, então foi um trabalho que eu encontrei na minha pesquisa de dissertação de mestrado, que eu achei muito interessante e percebi que a nossa classe de engenharia não tinha esse trabalho assim muito em vista, né? Então eu quis compartilhar com vocês. Destaco para vocês o seguinte, pessoal, no link da descrição desse vídeo, tá? Eu deixei na verdade, um link lá na descrição, onde você pode clicar nesse link, você vai entrar numa página que vai ter assim, ó, nome, e-mail e um botão. Você preenchendo o nome, e-mail e clicando no botão, você vai para uma segunda página, que é essa página que eu até passei um videozinho rápido aqui para vocês. Cada quadradinho aqui da imagem, que está mais escuro, né, mas dá para ver os quadradinhos, é uma planilha de cálculo que eu desenvolvi, tá, em Excel. E você pode acessar todas essas planilhas, tá, e baixar no seu computador ou no seu celular. Tá? Então aqui tem em torno de 32 planilhas. E essas planilhas foram feitas para cálculo hidráulico e hidrológico, né, modelagem numérica. Então, aqui na tela aparece algumas, por exemplo, de cálculo de vazão pelo método Coquille-O'Hara, Ipaivu, etograma, cálculo de freeboard, rugosidade equivalente, cálculo de bueira, tá? Então, tem várias planilhas que eu fiz lá
e elas estão disponíveis gratuitamente, você pode entrar lá e baixar, tá? Então, minha sugestão é, clica no link aqui na descrição, faz seu cadastro prévio lá de nome e e-mail só, clica no botão, você vai acessar essa página aí com todas essas planilhas disponíveis, tá? Então, está disponível lá para você acessar e fazer o download de todas as planilhas se você tiver interesse. Peço mais uma vez para vocês, né, deixa o seu like no vídeo se você gostou desse material, se veio a somar para você agregar alguma coisa na sua vida aí profissional, né, acadêmica, de estudos, né? Então, deixa o seu like para ajudar com que esse vídeo chegue também a mais pessoas. Se você já conhece as pessoas, né, que gostariam de assistir um vídeo como esse e obter essa parcela de conhecimentos também, clique em compartilhar aí nesse botão e já compartilha aí com 5 amigos, né? Compartilha com 5 pessoas que você acha que vai gostar desse material, tem interesse de consumir material como esse que eu estou postando aqui para vocês, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva o quanto antes, pessoal, tá? Eu estou fazendo aí diversos vídeos aqui no canal, você pode até visitar minha página e ver os que eu já fiz até agora, mas estou sempre aí numa constante evolução, né? Numa competição comigo mesmo, né? Então, sempre buscando aprender mais e compartilhar isso que eu estou aprendendo também, porque eu acredito que na engenharia civil a gente tem ainda pouco material, principalmente nessa área de hidráulica e hidrologia, nesse formato mais atual de vídeo, né, de material digital mesmo, tá? Então, eu queria fazer essa contribuição, minha parcela de contribuição, e também a gente sabe que quando a gente, né, nas etapas de estudos, né? A última etapa é quando você ensina, né? Então, se você lê, você aprende uma parcela, se você escuta, aprende outra parcela, se você põe na prática, aprende mais ainda. Agora, se você ensina, compartilha aquilo que você sabe, aí você deixa mais fixo ainda, mais latente, né, na sua cabeça o conhecimento, e para mim isso também é benéfico, né? Quanto mais eu compartilho, mais eu deixo fresco aqui na minha cabeça as informações e contribuo aí também para a nossa classe de engenheiros, tá bom? Então, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima.